quero cumprimentar-vos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Somos gratos a Deus por nos proporcionar mais essa oportunidade de nos reunirmos em torno da Sua pessoa divina para tributarmos a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Mais uma vez, cumprimentar a congregação pelo seu 36º aniversário. Que Deus continue abençoando a todos vocês e que a partir desse ponto estabelecido por Deus, o Evangelho de Cristo seja declarado a todos aqueles que estão em torno dessa congregação. Vamos ler o texto bíblico proposto para a nossa temática. Romanos capítulo 8, verso 15, vamos ler, verso 14, vamos ler do verso 13 ao 14. Alguém puder me arrumar um pouco de água aí, por gentileza? Água quente. Romanos capítulo 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quantos acharam o texto? Amém. Vamos ler só o verso 14. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, querida Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos submetidos durante esses dias festivos ao texto bíblico que é a base da temática das nossas festividades, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse texto bíblico encontra-se entre os escritos do apóstolo Paulo. A carta aos Romanos é uma carta que foi escrita entre início de 55 a início de 58. Não sabemos precisar nesse ínterim qual foi a data precisamente que Paulo escreveu essa carta, ditada a Tércio e encaminhada aos crentes da igreja em Roma por Félix, que foi a mensageira e com vida de levar a carta aos crentes que estavam em Roma. E os crentes que estavam em Roma eram crentes que a igreja que estava em Roma era constituída de crentes de origem judia e gentil. Então havia gentios e judeus na igreja de Roma. Possivelmente por conta disso, havia chegado em Roma também àqueles crentes a doutrina amplamente combatida pelos primeiros apóstolos, que era a doutrina disseminada pelos judaizantes. E o apóstolo Paulo enfatiza bastante com respeito a essa doutrina também na carta aos Romanos. Não sabemos se Paulo já conhecia Roma de algum outro tempo da sua vida, mas como missionário, após a sua conversão, não consta nenhuma informação de que o apóstolo Paulo já havia estado em Roma. Nenhum dos
demais apóstolos. Então aí cai por terra, inclusive, a narrativa de que a igreja em Roma foi fundada pelo apóstolo Pedro e que se tornou o primeiro papa. Isso não tem verdade, não tem nenhuma tradição que garanta isso, e não existe nenhum dos teólogos, tanto do presente como os antigos, que tenha respaldo que ateste que o apóstolo Paulo tenha sido o primeiro líder da igreja em Roma, visto que possivelmente Pedro nunca esteve em Roma. Nós, quando olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, devemos observar alguns detalhes. Primeiro, que Paulo não estava em Roma quando escreveu a carta aos crentes que estavam lá na cidade de Roma. Nos seus escritos, o apóstolo Paulo deixa claro isso na carta, quando diz da sua alegria, da sua satisfação em poder estar enviando uma mensagem aos crentes que estavam em Roma, porque Paulo desejava muito conhecê-los e estar com eles, e a partir de Roma desejava Paulo alcançar também a Espanha. Mas o apóstolo Paulo não poderia ir naqueles dias em que ele estava endereçando a carta, visto que as igrejas da Macedônia e as igrejas da Acaia, especialmente Corinto, possivelmente os filipenses, a igreja de Filipos da Macedônia, que é uma igreja que sempre esteve solidária com o ministério do apóstolo Paulo, e não somente dando sustento e manutenção ao seu ministério, como a igreja de Filipos era uma igreja bastante solidária e que ajudava todas as demais igrejas. A igreja de Jerusalém, nesse tempo, ao que parece, passava por uma crise econômica, e a crise econômica que acontecia em Jerusalém havia afetado alguns crentes, ou havia afetado a igreja, assim como os demais habitantes de Jerusalém e suas adjacências. Então, a igreja na Acaia e a igreja na Macedônia se reuniram e pediram ao apóstolo Paulo que fosse a Jerusalém levar as ofertas que as igrejas haviam arrecadado para atender essas demandas sociais na cidade de Jerusalém. Mais tarde, nós sabemos que Paulo leva estas ofertas, e quando leva essas ofertas em Jerusalém, é recebido com muito amor, mas também com muito ódio. E os judeus, aproveitando-se disso, eles prenderam o apóstolo Paulo. E ao prenderem o apóstolo Paulo, Paulo ficou preso em Jerusalém, de Jerusalém, por ter apelado ao imperador. Ele foi encaminhado para a cidade de Roma, de onde não retornou mais, sendo decapitado, rendendo o espírito e dizendo, antes disso, que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo falava da sua satisfação com respeito à igreja que havia florescido num lugar tão difícil que era a capital do Império Romano. Um lugar onde havia muita incredulidade, um lugar onde havia muita imoralidade, um lugar que era, digamos que, as origens das perseguições da igreja. Mas mesmo em um lugar como esse, a igreja floresceu, a igreja cresceu. E o apóstolo Paulo, ao saber disso, encheu-se de gozo, de alegria, de satisfação, e desejou ele conhecer aqueles crentes da cidade de Roma, e compreendia ele que, estando em Roma, poderia alcançar outras regiões como a Espanha. Então, ele, através de texto, escreve a carta, e através de Febe, essa carta chega à mão dos crentes de Roma. Quando mais tarde o apóstolo Paulo é preso e é levado até Roma, Paulo, ele já era bastante conhecido, e foi recebido não somente porque de antes já era conhecido por informações, mas por causa da carta. O apóstolo Paulo
tinha, digamos, aumentado o seu conhecimento. Muitas das pessoas que faziam parte da igreja em Roma, elas deram um certo tipo de assistência ao apóstolo Paulo durante as suas prisões. Meus queridos, e o nosso texto base para as nossas festividades está no versículo 14, que fala de guiados pelo Espírito e dos filhos de Deus. É importante nós observarmos que quando o apóstolo Paulo ele está falando com respeito àqueles que são filhos de Deus, e são filhos de Deus porque são guiados pelo Espírito, o apóstolo Paulo está dentro de um contexto da nova vida debaixo da graça de Deus. É esse o tema do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está tratando de uma nova vida debaixo da graça de Deus. O que o apóstolo Paulo quer mostrar à igreja no capítulo 8 é que o crente ele vive uma nova vida, porque ele vive debaixo da graça de Deus. E todo aquele que vive debaixo da graça de Deus, ele é guiado pelo Espírito, e ele vive uma vida de santificação, porque ele foi adotado por Deus, ainda sem ser merecedor de coisa alguma. Deus o acolheu, Deus o recolheu do poder da morte, do inferno, do pecado, e trouxe para que ele faça parte da sua família. E ao fazer parte da família de Deus, ele não somente vai estar inserido dentro de um contexto de amor, de paz, divino, mas também vai estar, meus amados irmãos, vivendo agora como uma nova criatura. É por isso que no verso 1 do capítulo 8, o apóstolo Paulo começa dizendo: olha, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, para a glória de Deus. Ora, amados irmãos, a nova vida debaixo da graça, é isso que é o mais importante para nós, porque todo aquele que vive debaixo da graça de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é inclinado para uma vida de paz. O apóstolo Paulo diz no verso 5, ele diz: porque os que são segundo a carne, eles naturalmente se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, eles inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer à igreja esta noite, através desta palavra, é nos mostrar que nós estamos debaixo da graça de Deus. E quando a graça de Deus nos alcançou, não importa se na igreja em Roma tinha judeus, não importa se na igreja de Roma tinha gentios, o que é importante é que tanto gentios como judeus, eles estavam debaixo da graça de Deus. Não importa se aqui um é rico, ou outro é pobre, um é negro, outro é branco, o outro é amarelo, não importa. O que importa é que a igreja da Capeteira está debaixo da graça de Deus. E a inclinação que há em nós é para a paz, é para a alegria, é para o conforto, é para a felicidade, é para o gozo, porque Deus em Cristo nos libertou do poder do pecado e da morte, e a sua graça nos alcançou, nos trazendo vida e paz. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a nova vida debaixo da graça de Deus é uma vida oposta à inclinação da carne. E quando eu falo a inclinação da carne, eu não estou falando da carne, corpo ou matéria propriamente dita. Eu estou falando de uma natureza caída. Eu estou falando de uma natureza carnal. E essa natureza carnal é que alimenta o pecado. É essa natureza carnal que nos impõe sobre nós um jugo, e que nós, se não tivermos os favores de Deus, nós não vamos conseguir nos livrar
A vida vivida debaixo da graça de Deus, ela é oposta à inclinação da carne. Porque a inclinação da carne, Paulo diz, versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Paulo, ele não se utiliza de uma expressão subjetiva. Paulo aponta os resultados de uma vida dominada pela natureza carnal. E ele diz que essa natureza, aquele que está sob o jugo da natureza carnal, ele está inclinado a morrer. Porque a inclinação da carne é morte. Porque o apóstolo Paulo, ele está enviando essa carta à igreja em Roma, para mostrar aos crentes de Roma, que estavam sendo, digamos que, influenciados pelos judaizantes que iniciaram em Jerusalém, e aonde chegava o Evangelho de Cristo, eles chegavam juntos, exigindo que aqueles que aceitavam Jesus e que eram incorporados à igreja, que eles também, para que a salvação fosse plenamente efetuada em suas vidas, eles precisavam guardar dias, oferecer sacrifícios, fazer circuncisão e outras tantas exigências. E o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes em Roma e dizendo a eles que a inclinação da carne é morte. E todo aquele que está buscando a justificação pelas obras da carne jamais poderá viver a liberdade do Espírito. Glória a Deus. Para que mais religioso do que nós, os nordestinos? Talvez o Nordeste, vamos falar de Maranhão, seja dos estados que mais tem padroeira e outras tantas coisas para todos os lados. Veja o nome da nossa cidade, veja a idolatria que envolve a nossa cidade, São José de Ribamar. Veja as procissões, vejam os sacrifícios, vejam as peregrinações ao Círio de Nazaré em Belém, vejam as procissões ao Canindé no Ceará, vejam as procissões ao Vale do Jaguaribe, ao Juazeiro do Norte, vejam as procissões à Aparecida no estado de São Paulo, e tantas, e mais tantas e tantas outros tipos de sacrifício que as pessoas estão fazendo. Não é diferente das mutilações dos sacerdotes de Baal ou de Dagon. Não é diferente. Peregrinações, andar de São Luís a São José de Ribamar, andar a estrada de Ribamar toda de joelho, carregar pedra na cabeça, a pé, no sol do semiárido nordestino, até o horto de Juazeiro. Pois os judaizantes queriam exigir aos crentes, na pessoa bendita de Jesus, que eles estivessem observando
vida eterna que Cristo nos comprou na cruz. O que o apóstolo Paulo quer enfatizar, amados irmãos, é que nós somos livres. Não vivemos segundo a carne, porque a inclinação da carne é morte. Mas nós vivemos segundo o Espírito. E a inclinação do Espírito, meus amados irmãos, é vida e paz. Enquanto a inclinação da carne produz morte e transforma o homem em inimigo de Deus. É isso que Paulo diz, verso 9, meus amados irmãos, verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, e a inimizade contra Deus, meus amados irmãos, é produzida a partir do domínio da natureza carnal. Mas o apóstolo Paulo, em seguida, ele diz, meus amados irmãos, a carne não está sujeita a Deus, nem ela o pode ser, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja bem, a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne não agrada a Deus. Eu quero mostrar uma coisa para você, dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que o crente, ele não tem uma natureza carnal, tem. E ele coloca-se como exemplo, porque é o mesmo apóstolo Paulo que diz: miserável homem que eu sou, que me livrará do corpo dessa morte? Se o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu efetuo, porque existe em mim duas naturezas conflitantes. Mas o apóstolo Paulo também diz, meus amados irmãos, mas o que para mim era lucro, eu refutei como perda, e na verdade eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. E quando isso teve efeito na vida de Paulo, isso o libertou, e ele agora canta e exalta a Deus, dizendo: olha, por isso não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. O pregador de sexta-feira, ele falou que a carne se crucifica com base no que Paulo ensinou, porque Paulo diz: estou crucificado com Cristo. A carne está crucificada. Se ela está pregada, se ela está crucificada, ela não vai nos conduzir à morte. Não, ela está crucificada. É por isso que o pregador falou da crucificação da carne. Mas eu quero dizer que a crucificação da carne ela só ocorre quando o crente entra sob o domínio do Espírito Santo. É sob o domínio do Espírito Santo que se crucifica a carne. É quando o nosso espírito está dominado por Deus, quando nós somos libertados, quando nós passamos a viver para Deus, quando nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, quando o dom de Deus é uma realidade na vida do jovem, na vida da jovem, na vida do irmão, na vida do irmão, do pastor, dos obreiros. É nesse momento que sob o domínio do Espírito nós experimentamos paz, é vida para a glória de Deus. Aleluia. Por isso é
que ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas vocês estão no Espírito. E Paulo diz assim: se é que de fato vocês estão no Espírito, ou se de fato o Espírito habita em vós. E ele diz assim, porque esse versículo, ele se encaixa no versículo 14. São irmãos gêmeos. E Paulo diz assim: olha, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E no verso 14 ele diz: e todo que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Os versos se complementam e nos dão a clareza necessária que eu preciso saber que uma vida cuja a natureza carnal está crucificada é aquela que está sob o domínio do Espírito. E quando o crente está sob o domínio do Espírito, não é a carne que comanda, porque Paulo diz: ela está crucificada. E ela agora sou livre. E a inclinação do Espírito que me governa, que me dirige, que me guia, é vida e paz. Por isso eu estou feliz, adorando e glorificando a Deus, porque eu vivo guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quantos aqui são guiados e dirigidos pelo Espírito? O apóstolo Paulo diz: meus amados irmãos, que a inclinação da carne se opõe a Deus, é inimizade contra Deus, não agrada a Deus. Então nós poderíamos dizer que a carta de Paulo aos Romanos é uma declaração de liberdade, ou é uma carta de alforria. Os estudantes de história aí sabem o que quer dizer isso. É uma carta de alforria que legitima a liberdade de um cidadão. Quando o Brasil, entre muitos outros países mundo afora, tinha como a sua maior indústria econômica a escravidão, começaram a surgir as cartas de alforria.
E no mercado de escravo, eles estavam acorrentados. Havia grilhões, havia algemas, havia correntes. E havia nas cidades mundo afora o mercado que eles comercializavam com pessoas. E a figura do Redentor, daquele que redime, é a figura de alguém que chega no mercado de escravos. E o escravo está lá, acorrentado e oferecido por um preço. E essa figura, a figura do escravo, representa perfeitamente, ilustra perfeitamente eu e você. Ilustra o pecador sob o domínio da natureza carnal, inclinado para a morte, dominado pela carne, inimigo de Deus, devendo uma quantia impossível de pagar, não tendo ninguém que se dispusesse a resgatá-lo ou pagar a dívida que ele tinha. Então ele estava inclinado para a morte, acorrentado, escravizado. Mas um dia, naquele mercado de escravo que você estava, naquele mercado de escravo que eu estava, um dia apareceu alguém, louvado seja Deus, e olhou para você acorrentado, com os seus grilhões, com as suas correntes, com as suas algemas, e te olhou e perguntou quanto é o seu preço. E alguém diz: o preço dele é a morte, porque ele é escravo da natureza carnal, e a natureza carnal o sentenciou à morte por causa do pecado. E então alguém chegou, louvado seja Deus, e sabe o que fez? Pegou a sua vida, e com a sua vida ele me comprou no mercado de escravo. E quando ele disse: está consumado, rompeu os grilhões, quebrou seus algemas, a liberdade veio sobre a nossa vida, e hoje nós somos livres, inclinados à vida e à paz, e herdeiros desta vida que Cristo nos comprou na cruz. Quantos aqui são livres pelos méritos de Jesus, o Cordeiro divino? Diga alguma coisa para Ele, adore a Ele esta noite. Ele está aqui, o poder dele está aqui. É Ele que redime, é Ele que liberta, é Ele que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. E um dia Ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Meus amados irmãos, querida igreja, a vida vivida debaixo da graça nos promove a filhos de Deus. E todo aquele que é filho de Deus não vive mais segundo o curso da natureza carnal, mas ele é guiado pelo Espírito. E é somente por isso que ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus porque o Espírito de Deus é que o guia. Não é a carne, não é o pecado. Aleluia, é o Espírito Santo. Amados irmãos, quando você vai para a Bíblia Sagrada e você olha lá para João, no capítulo 14, no verso 16, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, e Ele vai ficar convosco para sempre. E Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode
Louvado seja o Senhor Jesus. Guiados pelo Espírito de Deus. Ninguém pode ser filho de Deus se ele não for guiado pelo Espírito de Deus. Não, absolutamente. Quando nós lemos, amados irmãos, sobre a graça de Deus, nós observamos que a graça de Deus, ela tem um poder libertador extraordinário. Porque a graça de Deus, ela não nos deixa, ou não deixa o homem permanecer no pecado. A graça de Deus nos livra de pecado, ou seja, a graça de Deus traz para nós liberdade. Quem quer ser livre aqui? Quem quer ser livre? Quem aqui quer correntes? Quem quer grilhões? Quem aqui quer algemas? Não, não, nós somos livres. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Por isso somos filhos de Deus. Aleluia. E a nossa inclinação é vida e paz, é alegria, é gozo, é satisfação, é vida eterna, é herança inacessível à glória que Cristo reservou a cada um de nós. Lemos Romanos, e em Romanos, no capítulo 6, o verso 20 do capítulo 6 de Romanos, nos diz assim: olha, porque quando erais servos do pecado, vocês não tinham fruto. Os frutos que vocês produziam eram frutos de vergonha, porque o fim desses frutos era a morte. Hoje na passeata, um dos pregadores pregou dizendo que há caminhos, que os fins desses caminhos são caminhos que levam à morte, ainda que pareçam bons aos olhos humanos, são frutos que conduzem à morte. E o que Paulo está dizendo, amados irmãos, é exatamente isso, que há uma frutificação que produz morte. Quando nós lemos, amados irmãos, querida igreja, capítulo 7, o versículo 5, a palavra de Deus diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas no versículo 6, ele diz: mas agora nós estamos livres. E para ficar livres, nós morremos. Foi preciso morte para trazer liberdade. É isso que ele está dizendo. Nós estamos livres da lei, porque nós morremos para aquilo que nos retinha, que nos escravizava. Nós morremos. Como é que acontece essa morte? Essa morte ocorre quando nós passamos por um processo chamado novo nascimento. Quando Nicodemos procurou Jesus, oculto pelas sombras da noite, e disse a ele: bom mestre, eu sei que Deus é contigo, porque se Deus não fosse contigo, tu não farias as coisas que tu fazes. Jesus o olhou e disse: em verdade te digo, aquele que não nasceu
vez. Esse é o novo nascimento. Nós nascemos biologicamente e, em consequência do pecado, o nascimento biológico traz consigo o quê? A natureza da morte. Todos estão sujeitos a essa natureza. Essa natureza nos controla, ela nos retém. Não importa a língua, a cor, a raça, a formação, o berço, não importa. O que importa é o conhecimento de que todos os homens nascem trazendo consigo a natureza da morte. Ainda que nós, sendo criaturas de Deus, criados conforme a sua imagem e a sua semelhança, a imagem e semelhança de Deus do homem foi corrompida pelo pecado, mas há uma promessa após a queda da semente da mulher, e é a fé nesta promessa que a graça nos alcança e nos faz agora vivermos de Deus para Deus, e a partir daí nos tornarmos uma nova criatura e vivermos em novidade de vida. Então veja bem, amado, Paulo diz que estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que nos retinha. E agora nós passamos a servir em novidade de espírito. Não estamos mais sujeitos às tradições. Não estamos mais sujeitos às imposições humanas. Não. A lei que sujeita ao crente livre chama Espírito Santo. Não há lei contra isso. A lei que governa a nova vida é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Ele me guia, é por isso que Ele te guia, por isso que Ele guia a igreja. Essa é a lei que nós estamos sujeitos à lei do Espírito Santo de Deus, que guia o crente em toda a verdade e nos faz lembrar de tudo aquilo que precisamos saber para permanecer alinhados ao Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amados irmãos queridos, agora estamos livres para vivermos em novidade de vida. Os pecados, diz o apóstolo Paulo, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eles não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, o que acontece? Esse alguém não é de Deus. É claro. O Filho de Deus, ele não é governado por normas humanas. O Filho de Deus não é governado por tradição religiosa. O Filho de Deus não é governado pelo pecado. Paulo está escrevendo aos crentes de Roma e dizendo aos crentes gentios, aos crentes da igreja em geral, constituída de gentios e de judeus, para combater os judaizantes e dizer: vocês não estão sujeitos à tradição religiosa dos judeus.
são filhos de Deus, porque são guiados pelo Espírito. A nova criatura não vive segundo a carne, ela vive sob o domínio do Espírito, e sob uma vida sob o domínio do Espírito. Só é possível aquele que está em comunhão com Deus, porque é o próprio Espírito que nos guia, o próprio Espírito, o qual nós estamos submetidos à sua autoridade como consolador, como guia, não somente no que diz respeito a nos orientar, a nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e de nos fazer lembrar de tudo que Cristo nos ensinou, mas o Espírito Santo de Deus, que pega a palavra de Jesus e aplica na vida do crente dia após dia, nos melhorando, nos fazendo crescer, nos fazendo frutificar, e a igreja cresce, e eu melhoro, e você melhora, e a igreja da Capeteira melhora, e o nome de Deus é glorificado da tribuna até o porteiro, porque a igreja é constituída de filhos de Deus que são guiados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Querida igreja do Senhor Jesus, e Paulo conclui dizendo: olha, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe? O espírito humano, ele está associado à consciência humana. E essa consciência, o Espírito de Deus, ele também interage com a consciência humana. E a consciência humana serve de alerta, serve de advertência. O Espírito Santo de Deus, quando diz que ele testifica com o espírito humano, é quando ele está trazendo a consciência humana, o entendimento daquilo que eu preciso saber que necessito, para estar mais próximo de Deus. E se assim eu não fizer, da mesma forma, ela vai me advertir, porque vai me fazer lembrar que um dia eu abri meu coração e eu fiz uma declaração pública de amar a Deus, de viver para Deus, de me deixar conduzir por Deus, como um filho é conduzido pelo seu Pai divino. E assim Ele me deu o seu Espírito para me conduzir, para me guiar em toda a verdade, em toda a justiça, para que através dele eu pudesse ser lembrado de tudo aquilo que Jesus me ensinou. E a partir daí o Espírito Santo vai me melhorando como pessoa, vai me fazendo crescer. E na igreja nós temos que crescer, nós temos que melhorar. Eu preciso ser o melhor pastor, eu preciso ser o melhor pai, eu preciso ser o melhor marido, eu preciso ser o melhor companheiro, o melhor amigo. Assim é você, homem de Deus, mulher de Deus, criança, todos nós precisamos melhorar, porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha no aperfeiçoamento do nosso caráter, para nos deixar cada dia mais próximo do nosso Senhor querido. Não basta para nós, igreja, fique em pé, por gentileza, dizermos: olha, eu sou filho de Deus. No que diz respeito, escute, a criação divina, o diabo é filho de Deus, ou não? Hein, irmão? Disseram é assim, mas disseram.
O diabo é filho de Deus, é criatura de Deus, mas é filho de Deus no sentido de criatura, porque Deus, se tem uma coisa que Deus não quer, é filho que não tem o DNA dele. Ele não quer. Nós somos chamados cristãos, sabe por quê? Somente porque parecemos com Cristo. Ser cristão é ser pequeno Cristo. Deus não quer ser considerado pai de Satanás. Deus não quer ser considerado pai de rebeldes, pai de escravos, pai de pecadores. O povo hebreu estava no Egito e Satanás colocou na boca de Faraó e disse: tudo bem, adoro o Deus de vocês aqui mesmo. E Deus disse através de Moisés: não adoraremos como escravos no Egito, porque o Deus que aqui nós vamos adorar no deserto, mas vamos adorar como um povo livre. Aleluia, povo livre, livre da tradição, livre da natureza carnal, livres, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos livres, e para garantir essa liberdade de filhos, Ele se deu a si mesmo. Você entende? Para te garantir, para me garantir a liberdade de filho, Ele deu a si mesmo. Aleluia. Ele deu a si mesmo. Ele deu a própria vida. Porque Ele é Deus, Ele poderia aceitar. Mas Ele não. Ele não admitiu isso. Porque filhos escravos, filhos carnais, filhos malignos não são compatíveis com o Criador divino. Não, eu amo o ser humano, mas eu não quero que me sigam, que me amem como escravos. Eu os quero como livres. Aleluia. Ele olha, mas quem vai pagar o preço para essa liberdade? Aí o filho diz: eu estou aqui. Aleluia. E ele se faz homem, habita entre nós. Ele morre, louvado seja Deus, e Ele nos liberta do poder do pecado e nos transforma agora em filhos de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus, aguardando o dia da nossa redenção e eterna. Meu amado, que Deus te abençoe, que você viva essa vida de liberdade em Cristo. Não deixe ninguém te subjugar, te sujeitar, para você subir em monte, descer ladeira com um saco de areia na cabeça, fazer mandinga com a água do Rio Jordão, comprar pacotinho com areia do deserto da Judéia. Para com isso. Deixe de carregar imundícia sobre a tua vida. Para com isso. O sacrifício Ele já fez. Ele já matou na cruz, quando Ele disse: está consumado. O véu se rasgou.
provas que eu já passei.